Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa 13ª edição do curso sobre uso terapêutico da cannabis sativa. Sou a Gabi Dainese, estou aqui para apresentar mais uma aula, na verdade, mais duas aulas. Então, hoje é um daqueles dias que a gente tem duas aulas na mesma data, né? Mas são temas super relacionados. A gente vai falar sobre saúde mental. No primeiro momento, a gente vai receber a doutora Cíntia Braga, é a primeira vez dela aqui com a gente, ela que foi nossa aluna, e é um prazer ter ela aqui. A gente ficou muito feliz dela ter aceitado o nosso convite. E ela vai falar sobre o uso da cannabis para depressão e para ansiedade. E no segundo momento da aula, a gente vai receber o nosso querido amigo o Dr. Wilson Lessa, também médico psiquiatra, para falar sobre o uso da cannabis para TDAH, um tema que está super em alta aí, né? E a gente se vê então na próxima quinta-feira. E antes de concluir, queria deixar um recado, na verdade, um recado que é mais para o pessoal da 12ª edição, mas como eu sei que tem muita gente que volta aqui, que assiste, então fica o recado, a gente também vai colocar em outros lugares, mas termina hoje o prazo para receber as atividades da 12ª edição, conforme consta na ementa e conforme a gente orienta durante o curso. Quando encerra o curso, a gente dá 30 dias para as pessoas ainda colocarem as atividades em dia, e depois desse prazo, fecha lá os formulários e a gente tem um prazo para emitir os certificados. Nos próximos dias, a gente deve já emitir, mas conforme está regulamentado lá na ementa, seria um prazo de até 30 dias, então seria até 30 de outubro. Mas acredito que antes está emitido, não precisa enviar por e-mail os comprovantes das atividades. Quem vai estar lá registrado, se tiver alguma dificuldade, passado esse prazo, você vê que o seu certificado não foi emitido e você fez as atividades, aí você entra em contato e aí a gente acerta. Mas de uma maneira geral, dá tudo certo sempre. Então, tenha uma ótima aula, tenha uma ótima semana. A gente se vê na próxima quinta-feira, então, com mais uma aula. Oi, gente. Muito prazer. Eu sou a Cíntia. Eu sou médica psiquiatra. Eu falo daqui de Belo Horizonte. Assim, é um prazer muito grande estar aqui, né, falando desse tema que é tão importante para mim, né, que são os usos terapêuticos da cannabis sobre a saúde mental, principalmente em relação à ansiedade e depressão, né? Então, e é um prazer assim muito maior estar aqui porque esse espaço foi um espaço assim, de construção de aprendizado para mim no começo, lá em 1900 antigamente, quando eu comecei a estudar, e me ajudou muito, e eu espero contribuir com vocês também, tá bom? Eu vou compartilhar aqui minha tela, tá? Sou idosa confusa com a tecnologia, então assim, acho que tá, acho que tá ok, né? Então, vamos lá, vamos começar, né? Vou trazer o tema, né, dos usos terapêuticos da cannabis sobre a saúde mental, sobre ansiedade e depressão. Eu sou psiquiatra, né, minha formação primeira é psiquiatria, eu sou médica psiquiatra e eu gosto de trabalhar não só com a doença, né, mas a saúde mental. Isso é muito importante. Isso me levou a escolher psiquiatria, né, que entender que a saúde mental é fundamental. Sem ela a gente pode estar com a saúde em dia, né? O corpo super saudável, mas se a saúde mental não vai bem, se a gente não tem uma qualidade de vida, as coisas não são tão boas pra gente, né? E o impacto da ansiedade e depressão na questão da saúde mental é muito importante. E o uso terapêutico da cannabis veio, assim, de encontro com essa visão de mundo, né? De priorizar a qualidade de vida mesmo, né? Então, vamos lá. Aqui estão meus contatos, tá? Eu procurei fazer a,
a exposição, assim, de uma maneira mais leve e tranquila possível. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, tá? Esses são os meus contatos, beleza? Então, aqui está minha formação, né? Uma formação bem variada. Então, eu fiz formação em sexologia, em mindfulness, em terapia psicodélica, em saúde mental integrativa. Agora eu estou estudando medicina esportiva porque é na busca de adequar ferramentas para ajudar o paciente a ter mais qualidade de vida, né? Que isso é o fundamental na minha visão, né? E a cannabis vem de encontro com isso. Eu acho, sim, uma ferramenta maravilhosa para a gente ajudar o paciente nessa caminhada. E conflito de interesse não tem, tá? Eu já fui speaker de algumas marcas e tal, de óleo, mas não tenho vinculação com nenhuma, tá? Então, assim, é sempre importante lembrar do contexto histórico, né? Vocês tiveram aulas com pessoas fantásticas. Eu não vou entrar nessa seara, porque vocês já sabem, as pessoas que falaram disso com vocês, são muito mais capacitadas do que eu, mas é sempre importante lembrar que a criminalização vem de um contexto histórico. Né? Um contexto social. Então, não existe essa coisa que a cannabis é errada, que não pode, que a gente tem que criminalizar, marginalizar. A tentativa é de marginalizar corpos, né? De excluir essas pessoas. Então, assim, não faz sentido algum. A gente tem que lutar toda vez contra, né? A gente tem que falar e falar de novo, né? Mas não vou me aprofundar muito nisso, porque vocês já tiveram aula disso, né? E aí, eu gostaria de trazer o conceito da saúde e qualidade de vida com os usos terapêuticos da cannabis, que no final das contas é isso que eu procuro, né? Em psiquiatria, principalmente, as coisas são muito crônicas e não necessariamente a gente vai conseguir ficar sem aquele quadro, mas se a pessoa muda a concepção de vida sobre aquilo, né? Muda como ela se comporta em relação àquele sintoma, faz toda a diferença, né? Então, a saúde e a qualidade de vida não necessariamente é a ausência de comorbidades. Às vezes as comorbidades vão ser crônicas, mas como a pessoa é, interpreta a vida, como ela age em relação àquilo, né? Então, isso é tão importante quanto a gente zerar sintoma, né? Quando a gente fica só na busca de zerar sintoma, a gente esquece de muita coisa. Eu acho importante a gente adicionar vida aos anos, né? E não anos à vida só. Né? Então, quando a gente pensa dessa forma, a cannabis vem de encontro de uma maneira muito, muito bacana, muito bonita, né? Então, eu trouxe aqui esse quadro que eu tirei lá do Canaquis. Canaquis é uma plataforma muito interessante que fala sobre, que traz estudos sobre a cannabis, né? Eles fazem uma curadoria, o pessoal que administra a plataforma fazem uma curadoria sobre os estudos que saem, né? E colocam lá os mais relevantes e trazem esse quadro das várias condições de saúde que a gente pode abordar com a cannabis, né? Traz essa sumarização, assim, que é bem interessante, principalmente para quem trabalha com a cannabis, para quem pesquisa, né? É sempre muito atualizado. Esses dados que eu peguei foi do sábado, dia 20 de setembro de 2025, certo? Então, a gente tem esses estudos aqui para falar sobre qualidade de vida relativa ao uso terapêutico da cannabis. Ah, sim, são poucos estudos, beleza, mas, assim, conduzir estudo é muito caro, né? Então, a gente tem muitos estudos que são estudos indiretos, né? Que pegam como desfecho secundário a melhora da qualidade de vida. Então, estudos primários são poucos mesmo, mas a gente tem várias coisas que corroboram com essa construção, né, com essa leitura crítica desses estudos, certo? Então, a gente tem bastante resultado bacana, né, que a gente pode aproveitar. E aí, trazendo um condensado, né, do que essa plataforma traz para a gente, é que
as terapias com os fitocannabinoides, né, melhoram a qualidade de vida, principalmente nas pessoas que sofrem com condições crônicas, como dor, né, ansiedade, insônia, né? Então, isso isso coloca a cannabis como uma terapia muito importante para a gente levar em conta em pessoas que têm essas condições e que não estão tendo uma resposta muito importante com os tratamentos farmacológicos convencionais, né? Então, a gente vê nos estudos que em diferentes concentrações e proporções dos fitocannabinoides, principalmente o THC e o CBD, que são os mais estudados, né? Mas isso vai variar de paciente para paciente, de condição para condição, condição clínica, né? A proporção desses fitocannabinoides, mas de uma maneira geral a gente encontra melhoria estatisticamente significativa, né? Na qualidade de vida desses pacientes. É, então, vamos começar a falar sobre ansiedade. Vamos falar aqui sobre ansiedade, né? Os usos terapêuticos na ansiedade. Os usos terapêuticos da cannabis na ansiedade. É, Quando a gente procura lá no PubMed sobre, com esses dois descritores, né, ansiedade e canabinoides, a gente acha um tantão de estudo, né? Então, principalmente depois da pandemia, esses estudos aumentaram exponencialmente, assim como a ansiedade, né? Então, o que corrobora com a visão de que faz muito sentido a gente estudar cannabis e ansiedade, né? Então, aqui, mais uma vez, né, trazendo o Cannabis, dizendo para a gente sobre os estudos, né, eles fazem essa curadoria, né, que é bem interessante essa plataforma para quem estuda, para quem faz pesquisa, né, para quem trabalha com a cannabis de uma maneira geral. E o interessante é que eles trazem esse gráfico aqui com os estudos, com os fitocannabinoides mais prevalentes nos estudos, né? Como não seria diferente, o CBD tem mais estudos, certo? Mas aqui estão incluídos tanto o tratamento com o full spectrum, como o isolado, né? Então, estudos clínicos, geralmente a gente vê com uma molécula isolada, né? Agora, estudos de vida real, a gente observa que tem uma predominância da preferência pelo CBD, pelo CBD full spectrum, pelo efeito cognitivo, né? Pelo efeito entourage. E faz muito sentido na observação clínica da gente, né? E o Brasil aqui está em terceiro lugar no ranking de estudos, né? Perdendo só para os Estados Unidos e o Canadá. Isso é muito, muito legal, né? Não está perdendo para os dois, mas está no ranking de país com mais estudos. Então, vamos ter uma visão geral sobre os transtornos ansiosos, certo? Então, esses transtornos são os mais prevalentes no mundo, né? É muito comum o transtorno de ansiedade e o Brasil lidera um ranking muito importante, né? Ele está ali no pódio, como um dos países que tem mais ansiosos no mundo, certo? E a ansiedade, ela não necessariamente ela vem sozinha, às vezes ela está acompanhada, ela é comórbida com várias outras, condições clínicas, né? É, e nesse grupo, além da TAG, né, a gente tem o transtorno de pânico, fobia específica e mutismo seletivo. Mas a gente vai focar mais na TAG e no pânico, beleza? E esses dois quadros têm como o medo e a preocupação excessiva e desproporcional como sintomas principais, certo? A ansiedade, é importante trazer isso, gente, pelo seguinte: muitas pessoas procuram tratamento para ansiedade, querendo nunca mais sentir a ansiedade, certo? Traz assim um desconforto, um gatilho tão grande, qualquer sintoma ansioso, às vezes a própria percepção de alguma coisa no corpo, né? Às vezes o coração dá uma disparada, ou então sente uma certa náusea, a cabeça da pessoa já interpreta aquilo como se fosse uma crise de ansiedade, né? É importante a gente passar isso para os pacientes, o seguinte: a ansiedade, ela é uma defesa do nosso organismo, né? É uma estratégia evolutiva.
O problema é quando ela é demais, né? Quando ela é disparada por qualquer coisa ou quando ela não se resolve, certo? Então, o medo é uma reação o medo é uma reação a uma ameaça iminente, certo? Por exemplo, tenho medo de barata, tem uma barata ali, então estou com medo. A ansiedade é a antecipação dessa ameaça. Será que tem uma barata? Né? A gente fica preocupada com aquilo. Então, ela é uma sensação episódica que pode não ter nenhum significado clínico específico, né? Psicopatológico específico. E ela surge frente a situações que são potencialmente ameaçadoras e disparam o nosso sistema simpático, que leva ao nosso instinto de luta ou de fuga, e às vezes de paralisação, né? Então, a gente tem o sintoma de ansiedade e a gente tem o transtorno. O transtorno é uma ocorrência muito frequente e mal adaptativa, ou seja, a pessoa não consegue é, a- resolver aquela crise, certo? Então, ela fica reentrando, fica num looping de preocupação e medo, tá? Então, a gente chama ansiedade, né, esse circuito cerebral de preocupação, tá? Então, é uma alça que fica numa hiperexcitação, né, numa reentrância, num looping envolvendo essas estruturas cerebrais, certo? É, e o medo atua em outra área, né? Atua em outra alça, certo? Mas é uma hiperexcitação da mesma forma, ok? A pessoa entra em looping. E aqui estão alguns circuitos, né, dos neurotransmissores que são ativados nessas condições. Vocês vão ver que eles compartilham bastante, essas duas condições compartilham bastantes neurotransmissores em comuns. A despeito das áreas cerebrais serem diferentes, compartilham alguns neurotransmissores. Por isso que a gente usa as mesmas medicações, né? É, então, ali, a serotonina, o GABA, a glutamato, os canais iônicos regulados por voltagem, né? E aí, se a gente pensar, além das medicações, né, alopáticas que a gente tem o sistema endocannabinoide, né? O CBD, por exemplo, ele é redundante, né? Ele atua sobre o sistema endocannabinoide e ele é promíscuo, né? Ele atua em vários outros receptores, por exemplo, o receptor de serotonina, né? Por isso que faz muito sentido a gente utilizar os fitocannabinoides no tratamento da ansiedade e seus sintomas, porque às vezes a pessoa não fecha critério para o transtorno, mas ela tem um sofrimento subjetivo. Nós vamos falar sobre isso. Então, aqui estão listados os sintomas ansiosos. Eles são sintomas físicos e psíquicos, certo? Então, os sintomas psíquicos, eles são subjetivos. Às vezes, eu não gosto muito de algumas classificações da psiquiatria. Assim, a gente precisa de classificação, né? Porque senão fica tudo bagunçado. Mas, muitas vezes, a pessoa ela não tem um transtorno, ela não fecha critério, né, para aquele transtorno. Por exemplo, ela não tem sintomas físicos, e a gente vai ver que, de acordo com o CID-10, são necessários os sintomas físicos, mas ela tem um desconforto muito grande dos sintomas psíquicos, uma aceleração do pensamento, uma diminuição da concentração, né? Então, isso traz um sofrimento subjetivo importante. E a cannabis ela é interessante que ela adequa, né, a ação tanto para a pessoa que tem só o sintoma, tem um desconforto com aquilo, quanto para a pessoa que tem o transtorno mesmo, né? Às vezes, quando a pessoa tem só o desconforto e não fecha critério, não tem muita disfuncionalidade, a gente entra com uma medicação alopática e aquilo não é tão efetivo. Às vezes, a pessoa vai ter mais efeito colateral do que resposta, sabe? Então, é bem interessante a gente pensar nesse sentido, tá? Então, eu vou trazer aqui os critérios só para curiosidade mesmo, né? Para a gente entender quando a gente está falando de um transtorno, quando a gente está falando de sintoma, né? De desconforto subjetivo, certo? Então, os critérios, segundo o CID-10, que é o que está vigente ainda, né? Daqui a pouco vai mudar para o CID-11, mas a gente ainda está com o CID-10. Os critérios para transtorno de ansiedade generalizada, eles obrigatoriamente têm que incluir os sintomas autonômicos, né? Palpitação, quando a gente sente o coração bater, ou então taquicardia, coração acelerado. Sudorese, tremor, ou
ou então boca seca. Precisa ter pelo menos um desses e dos sintomas acessórios que vão vir no slide a seguir. E tem que ter uma duração mínima de 6 meses. Gente, quem que dá conta disso aqui? 6 meses? Não tem jeito, né? É um desconforto muito grande, então a gente precisa de intervir. Não necessariamente a gente vai intervir com medidas farmacológicas, a gente pode, pode não, a gente deve pensar em mudança de estilo de vida, a gente deve pensar em exercício físico, em terapia, né? Então, na maioria das vezes a gente já consegue resolver bastante coisa com essas medidas. E aí aqui estão os sintomas acessórios, né? Então, isso aqui muita gente vai se identificar, né? Mas não necessariamente a pessoa ter isso ela vai fechar critério, né? Ela precisa de ter, precisa de ticar algumas coisas. Por isso que eu não gosto muito dessa definição, assim, para o paciente, né? É, a pessoa chega e eu falo assim, olha, não fechamos critério para o transtorno, mas a pessoa fala assim, poxa, eu tô sofrendo tanto, né? Às vezes a pessoa tá só com sintoma, que já é muita coisa, né? Então a gente tem que intervir, mas é importante explicar isso. A gente tem em mente que nem todo sintoma ansioso vai ser um transtorno de ansiedade, certo? É, E o pânico, ele é um pouco diferente. Às vezes as pessoas caracterizam a crise de ansiedade como uma crise de pânico. Eu falo que o pânico ele é ansiedade elevada a 100, sabe? Então é muito, uma crise paroxística, assim, muito importante. Ela pode ser isolada, sem significado algum, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu, pode acontecer com qualquer um. Quando eu comecei a dar aula, a primeira aula que eu fui dar assim ao vivo, eu fiquei muito preocupada, né, com medo e tal. Aí teve um dia que eu acordei assim, no meio da noite, com o coração, uma dor assim no coração. Eu falei, meu Deus, estou infartando. Aí eu parei, pensei, falei, não, assim, se só tá, isso é um pânico, isso é uma crise de pânico. Vamos respirar aqui, vamos voltar para o presente, voltar para o corpo e se resolveu, certo? Então, assim, não necessariamente a crise de pânico ela vai ter que ser abordada com medidas medicamentosas, certo? A despeito de ser uma sensação assim, extremamente desagradável, né? É, não necessariamente a gente vai ter que intervir com medicação, porque o transtorno não é a apresentação do pânico, não é a crise em si, né? Ela pode ser isolada, a pessoa teve uma vez, nunca mais teve, né? E essa é uma ansiedade intensa e tem que ser acompanhada por uma sensação de morte, tá? Ou então uma sensação que a pessoa vai perder o controle, que vai enlouquecer, ou então uma sensação que vai haver uma catástrofe iminente, certo? Então isso tem que estar presente, para além dos sintomas de ansiedade. Então, pode ser isolado ou transtorno. O transtorno em si não é relativo especificamente só à ocorrência das crises de pânico, mas tem que ter um impacto na antecipação, no sofrimento, no receio de ter novas crises. Então, a pessoa passa a ter atitudes evitativas, certo? Então, se determinada situação causa pânico, a pessoa evita aquela situação. E às vezes isso traz uma consequência socioeconômica, afetiva, muito importante para aquela pessoa, certo? É, e muitas vezes, né, a pessoa tem uma crise de ansiedade, então tem uma crise de pânico e procura o serviço de urgência clínica. Então ficam ali tratando como se clínico fosse. Hoje em dia, eu tenho observado uma inversão, né? As pessoas atribuem a pânico, a ansiedade, coisas que são clínicas. Então, assim, é sempre importante a gente estar sendo acompanhado, não necessariamente pela psiquiatria, mas por um médico, né? Clínico, médico da saúde, da família, para a gente entender, ó, tá tudo bem com a minha saúde, né? Então, provavelmente é uma coisa psíquica, né? É uma ansiedade e tal. Então, porque às vezes as pessoas interpretam coisas, né, do corpo, a interocepção, uma náusea, uma diarreia, alguma coisa assim, um desconforto, como se a ansiedade fosse. Então, é importante a gente prestar atenção nisso, certo? E aí, sobre a ansiedade e a cannabis. Isso é um ponto muito importante que eu trato muito com os meus pacientes, sabe? Que muitas vezes a pessoa faz um uso mais abusivo da forma fumada para tratar a ansiedade. Isso não dá bom.
sabe? Então, eu gosto muito de trazer essa ideia para os meus pacientes. Ó, essa régua, tá? Para a gente entender quando um uso é potencialmente prejudicial. O uso adulto, ele é o uso quando a pessoa decide usar, quando ela tem consciência do que ela está fazendo, né? Que ela, uma dose ok, que não vai trazer, não vai ser prejudicial para ela, ela sabe o que que ela está usando, isso para qualquer substância, certo? Ela sabe o que que ela está usando, ela tem responsabilidade sobre aquilo, certo? Um uso potencialmente então é o que eu quero, ó, eu quero usar, eu estou afim de usar, né? Um uso muito potencialmente prejudicial é o eu preciso, certo? Se eu preciso de usar para dar conta da ansiedade, se eu preciso de usar para conseguir conversar com as pessoas, talvez a gente esteja precisando de um tratamento mesmo, certo? É, o uso carburado, inalado, ele é um uso mais de resgate, né? Quando a gente faz uso de uma substância que a gente faz o resgate dela, né? Com ela para uma coisa que é crônica, a gente incorre na chance de ter um uso abusivo. É igual clonazepam, né? Se a pessoa fica usando clonazepam como única estratégia de tratamento da ansiedade, aquela ansiedade ela não vai melhorar, né? Então, ele é bem-vindo no resgate, mas a gente tem que prestar atenção, né? Se a gente está fazendo um tratamento mesmo para aquilo, né? Então, essa régua do eu quero e eu preciso, eu acho que ela é bem interessante para a gente ter para nossa vida, né? Não necessariamente com a cannabis, mas para a nossa vida, para a gente ver se a gente está precisando de um tratamento, certo? É, lembrar, gente, que a gente tem a interação, né, da substância, o set e o setting. O set é o estado interno da pessoa, tanto físico quanto psíquico, né? Então, o THC em doses altas para uma pessoa que já está ansiosa, talvez não seja uma boa ideia, pode piorar aquele quadro de ansiedade. Então, é importante a gente lembrar disso, certo? E um quadro de ansiedade, né, uma bad trip, é bem desafiador, né? Então, é importante a gente falar disso com os pacientes mesmo, principalmente quando o paciente teve alguma experiência no passado. Muitas pessoas me procuram para fazer o tratamento com a cannabis, mas com muito medo, porque tiveram uma experiência ruim no passado. E aí, por exemplo, eu falo para elas assim: nós vamos. Por isso que é importante a gente perguntar sobre o uso anterior, né? Sobre a experiência anterior. Eu falo assim: nós vamos fazer o tratamento com óleo full spectrum. Ah, não, mas tem THC aqui, não vou usar, não. Né? Então é importante explicar isso para o paciente, né? Inclusive, explicar a ação de regulação da função do THC, né? Como o CBD tem uma ação de modulador alostérico, diminui a ação ansiogênica do THC, certo? Então, eu acho importante a gente trazer isso para os pacientes. Olha só, gente, eu não sou contra nenhum fitocannabinoide, tá? Vou falar aqui mais do CBD, porque é o que tem mais aplicação. Mas eu acho que todos os fitocannabinoides têm a sua importância, né? É, tem a sua beleza, né, na ação e tal. O THC é fantástico, caso de dor, por exemplo, né? Então, é importante a gente entender isso, certo? Nenhum fitocannabinoide é ruim, não. Porque tem muita gente que fala assim, não, a gente pode usar só o CBD. Não, não é isso, certo? Mas na ansiedade, o CBD tem uma ação mais interessante, certo? Exceto alguns casos, ou dependendo da experiência prévia do paciente mesmo, certo? Então, é importante a gente estar atento, tá? Inclusive, no óleo que o paciente está usando, que às vezes o paciente chega com um óleo bem artesanal e tem uma quantidade maior de THC e fala assim, olha, isso não é para mim, eu já usei. Mas é porque tem muito THC, o paciente está num quadro ansioso. Então, assim, a gente tem que prestar atenção no que o paciente está usando também, para a gente utilizar os fitocannabinoides de maneira inteligente, certo? Então,
aquelas alças que eu mostrei para vocês, né, lá no cérebro, tanto da preocupação quanto da ansiedade, do medo, né, que são fundamentais, que são as alças que estão hiperativadas, né, nos quadros de ansiedade e de pânico, tem, assim, CB1 para dar em vender em todos os neurônios daquelas regiões. Então, tem receptor de CB1 muito expresso ali. Então, faz muito sentido a gente utilizar os fitocannabinoides para tratar os transtornos de ansiedade, certo? Uma vez que tem ação inibitória e na ansiedade eles estão hiperestimulados, né? Hiperativados, certo? Então, o CBD e a ansiedade é o que a gente mais usa, tá? A gente usa muito mais CBD do que THC no controle da ansiedade. Lógico, em algumas exceções, né? Mas a maioria dos estudos a gente viu e na prática a gente também observa isso, certo? Então, o CBD, né, como vocês estão cansados de saber, é um agonista indireto fraco de CB1. Ele não atua necessariamente no agonismo de CB1 como o THC, certo? Mas o que que ele faz? Ele inibe a FA, né? E a COX-1. E isso automaticamente aumenta a anandamida. E a anandamida, ela é um agonista de CB1, né? Então, a gente tem essa atuação muito importante. Além disso, né, ele é redundante, né? E promíscuo. Então, ele atua em vários outros receptores, certo? Então, o CBD, né, essa ação do CBD ajuda a reduzir o medo aprendido. É bem interessante a gente ver os estudos no modelo animal, né? Que eles, tadinhos, dos ratinhos, induzem o ratinho a ficar com medo de determinada situação, coloca ali o ratinho naquela situação e o ratinho começa a ter uma atitude evitativa, né? Ou então exibir muitos sintomas de ansiedade. E com o uso do CBD, esse comportamento reverte, a gente consegue ter uma mudança na consolidação dessa memória. Lembrando que uma das funções, né, do sistema endocannabinoide é esquecer. Esquecer no sentido de desaprender coisas disfuncionais, né? Então, isso é bem interessante da gente observar, da gente ver ali nos estudos com ratinhos, né, do modelo animal. E no modelo humano, né, estudos em humanos, a gente vê muito isso no tratamento do TEPT, né, que a pessoa, ela elabora de forma melhor aquela lembrança, aquela vivência traumática, certo? Por causa da anandamida, né, que está envolvida nesses processos de consolidação de memórias e resposta disfuncional ao estresse e o medo. Lembrando que o medo ele é adaptativo, mas um medo que ele é muito grande, ele pode ser desadaptado, desculpa, ele pode ser Nossa, que palavra difícil. Ele pode ser desadaptativo, né? E os estudos mostram que o CBD, ele tem uma eficiência em diminuir a ansiedade de pessoas que não têm transtorno. Isso que eu trouxe lá atrás. Às vezes a pessoa ela não tem um transtorno posto, ela não fecha critério para aquele transtorno, né? Por exemplo, a TAG, mas ela tem um sofrimento subjetivo muito importante, certo? Então, alguns estudos mostram isso. Por exemplo, falar em público, né? É, Muitas pessoas falam para mim, assim, você fala muito bem em público, não sei o quê, você não tem ansiedade nenhuma. Mentira! Morro de preocupação, fico ansiosa, não sei o quê, mas a cannabis ajuda, né? O olhinho ajuda, então eu consigo, a despeito da minha preocupação, a despeito do meu medo, a despeito do sintoma ansioso que é disparado ali, eu vou, enfrento, né? Isso é que é o importante. O importante não é não ter. O negócio o pulo do gato é a pessoa entender que aquilo é normal, é uma resposta do corpo e, a despeito disso, dar conta, né? A despeito do desconforto. Então, é bem interessante essa resposta, bem, assim, individual, né? Porque não só as pessoas que... A gente pode tratar pessoas com o TAG, né, que tem o transtorno, com os fitocannabinoides, que a resposta é bem interessante, na modulação desses sintomas. Mas a gente pode tratar pessoas também que não teriam uma resposta muito interessante com as medicações, né? Porque quadros leves ou que não fecham o critério, não tem indicação de tratamento medicamentoso, né? Mas o que não tira o sofrimento da pessoa. Então, é bem interessante.
E a gente viu uma aplicação bem interessante nos profissionais de saúde durante a Covid, né? Reduziu os sintomas do burnout, né? Da exaustão desses pacientes, desses profissionais que estavam ali na linha de frente. Foi um estudo brasileiro, inclusive, mas feito com CBD isolado. Então, assim, ó, o CBD isolado, ele tem o efeito, mas ele precisa de doses muito maiores, né? Eu não tenho paciente que chega com 300 miligramas de CBD, porque eu não uso, a não ser quando é atleta, né? Eu não uso CBD isolado. Eu uso sempre o full espectro, a resposta é com bem menos quantidade, né? Então, os estudos de vida real mostram pra gente que o efeito cognitivo faz todo sentido, né? Bora lá falar sobre depressão. É um tema muito importante, né? Que é muito comum na nossa prática clínica, né? Seja qual for a especialidade da pessoa, né? E quando a gente joga lá no PubMed, né? Sobre a gente joga esses dois descritores, depressão e canabinoide, a gente vê também que tem muitos estudos, certo? Principalmente depois da pandemia, esses estudos aumentaram muito, assim como o diagnóstico, né? Esse diagnóstico de depressão que é cada vez mais comum, né? A gente vive uma epidemia de depressão. Então, quando a gente vai lá no Canaquis, né? Mais uma vez, plataforma ótima, não ganho nada para falar dela, mas é muito boa, tá? É, então, a gente tem uma curadoria dos estudos mais relevantes, né? E a gente vê uma resposta muito boa, certo? E quando a gente vai ver os estudos por quimiotipo, o CBD tem sai na frente, né? Com a maioria dos estudos. E muitos estudos com mais THC. A gente vai ver o porquê disso, tá? Porque tem uma relação mais negativa, tá? Mas a gente não sabe o que veio primeiro, tá? Então é importante a gente ter essa noção quando a gente for analisar os estudos e os desfechos, certo? E por estudo, né, por país, os estudos por país, a gente vê que o Brasil tem uma relevância grande, né? Isso é importante, a gente fazer ciência aqui, não só importar as coisas lá de fora, né? A gente apoiar a ciência no Brasil é muito importante, porque é muito difícil fazer ciência aqui, fazer estudo, conduzir estudos é muito caro, muito burocrático, então, assim, a gente tem que apoiar o SUS, apoiar a faculdade, né? Apoiar as universidades públicas, né? Conhecimento para todos, conhecimento gratuito, enfim. Vamos lá conceituar o que é humor, né? Isso é importante para a gente entender. O humor é um aspecto que demora mais tempo para mudar, sabe? Ele é mais estável. É a coloração que a pessoa dá para as emoções, a percepção e a vida, certo? Então, ele é mais contínuo. Influencia como que a pessoa vai levar a vida dela, né? A atitude, o comportamento de uma maneira mais estável. O que varia ao longo dos dias, geralmente, é o afeto. Muitas pessoas falam assim para mim, ah, Cintia, eu acho que eu sou bipolar, certo? É, por quê? Aí eu vou perguntar por quê? Ah, porque eu acordo muito bem, vou de 0 a 100 muito rápido. E já estou mal dali a 2 horas, recebo a notícia, fico bem, né? Isso não necessariamente leva a pessoa a ser bipolar, né? A labilidade, isso é uma labilidade afetiva. A labilidade afetiva pode ser parte da apresentação daquele transtorno, mas não necessariamente. O afeto, ele modula mais. Por exemplo, a gente fica triste. Às vezes as pessoas confundem muito o quadro depressivo com a tristeza, né? A tristeza é um sentimento normal, né? Primário da nossa psique, né? Do nosso dia a dia. A gente se sente triste, recebe uma notícia ruim, a gente fica triste, né? Então, é importante a gente entender que tristeza é diferente de depressão. Depressão tem vários outros sintomas, né? Não é só a tristeza. Pode estar incluído tristeza? Pode, mas não é necessário, né? E não é só isso, certo? Então, quando a gente recebe uma notícia triste, fica triste, mas dá conta de tocar a vida e fazer outras coisas, e logo em seguida, dependendo da notícia, né, a gente consegue retomar a nossa vida, isso é modulação afetiva, né? E isso é normal, né? A gente ficar triste, hora fica triste, hora fica alegre,
né? Hora fica mais preguiçoso, mais, né? Mais sem disposição, dependendo do que fez, do que está acontecendo, a hora está mais ativo. Então, assim, isso vai depender muito de pessoa para pessoa, do que está acontecendo com a vida da pessoa, né? Então, é importante a gente entender a diferença entre humor e afeto, ok? O humor, ele demora mais tempo para ser alterado, tá? E aí, a gente vamos falar sobre o transtorno depressivo maior em si, né? O Brasil é líder no ranking mundial, nós somos um país de deprimidos, tá? E a gente vai ver que as questões psicossociais, né, têm uma influência muito importante. Então, tanto no desenvolvimento quanto no tratamento, né, desse quadro. Então, transtornos depressivos maiores são mais comuns em países em desenvolvimento, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque saúde mental, mais uma vez, é um posicionamento político, depende da política, né? Então, a gente tem que levar isso em conta, não dá para dividir em duas caixinhas, né, que não conversam, certo? Mas, voltando ao assunto, né, a depressão, ela é descrita ao longo da história, né? É, assim, de acordo com o momento da história, a gente vai vendo as causas, né, da interpretação médica, né? Hoje a gente entende que é uma interação complexa, né, sobre vários fatores. E às vezes é um desafio diagnóstico, sabe? Porque a pessoa entende, principalmente o público leigo, mas às vezes alguns colegas, né, entendem que depressão significa tristeza. Não. Depressão pode ter, sim, uma apresentação muito variada, porque tem várias combinações de sintomas possíveis, certo? Então, às vezes é um desafio diagnóstico. E os sintomas centrais têm o humor deprimido, que é diferente da tristeza, né? A tristeza é uma coisa que a gente vem, a gente sente, ela passa, né? Normal. O humor deprimido dura dias, é uma tristeza que assenta em cima da gente e não vai embora, né? Mas mais do que o humor deprimido, a anedonia é marcante nesse quadro, né? A pessoa, ela perde prazer, o interesse das coisas, né? Tipo, nada faz diferença mais para ela. A vida indiferente perde aqui o sabor, a cor, o brilho. Eu falo com meus pacientes assim, põe uma lente cinza, né? Tudo não tem, sabe? A pessoa perde a alegria de viver, ela não tem muito, ela não tem prazer nas coisas, sabe? As coisas ficam indiferentes, isso é muito ruim, né? E às vezes a pessoa tem dificuldade em identificar esse sintoma, sabe? Então é importante a gente sempre perguntar sobre, o que você gosta de fazer, o que que te traz alegria, né? Então é importante a gente prestar atenção nisso. E alteração marcante da funcionalidade prévia, como a pessoa era, como a pessoa está, totalmente diferente. Isso é importante a gente perguntar também, tá? E como o humor é uma característica mais estável, a gente pode classificar como um transtorno depressivo maior quando tem um critério mínimo de 2 semanas, tem um tempo mínimo de 2 semanas. Então, o critério temporal é importante ser respeitado, tá? Em que, na maioria dos dias, a pessoa se sentiu com sintomas depressivos, certo? E além daqueles sintomas centrais, tem os sintomas acessórios, né, que vão dar a gravidade, né, o número de sintomas traz a gravidade. Isso é importante também, porque às vezes a pessoa não tica todos os sintomas, mas ela tem um sofrimento subjetivo significativo. É importante a gente entender isso, certo? E é importante a gente prestar atenção também que às vezes o clique para a pessoa entender que ela está deprimida ou que está acontecendo alguma coisa com ela é porque tem muita alteração de sono ou de apetite, né? Ou para mais ou para menos. E uma sensação de energia depletada, assim, sabe? A pessoa não tem energia para nada. Coisas corriqueiras do dia a dia demandam uma mobilização de energia como se fosse correr uma maratona, sabe? Às vezes levantar da cama, escovar o dente,
né? Isso é muito importante a gente observar que é muito marcante, tá? É, e a gente tem, é muito comum a gente ter sintoma comórbido. É, é relativamente raro a gente ver a pessoa que tá só deprimida. Geralmente ela tem algumas coisas acessórias, né? Por exemplo, sintomas ansiosos, queixa somática, dor, né? É, questões sexuais, né? Uma baixa importante da libido também é muito comum. E também o abuso de substâncias, que a gente vai ver que tem uma relação bem importante com a cannabis. É, e a gravidade dos sintomas é relativo à quantidade de sintomas, né? A gravidade do quadro é relativo à quantidade de sintomas, aos prejuízos, né? É, isso, mais uma vez, às vezes a pessoa não tem prejuízo, não fecha critério, mas está sofrendo, né? Então, eu acho importante a gente conseguir diferenciar isso para a gente orientar o tratamento mais adequado, né? Mas não excluir o sofrimento subjetivo, que às vezes não fecha um critério para um quadro depressivo, mas entender que aquilo também a gente precisa de olhar para aquilo, né? A gente precisa de ajudar o paciente a sair desse quadro, certo? É, e prejuízo funcional, né? A pessoa não está dando conta de sair da cama, não está dando conta de desenvolver as atividades dela, às vezes de cuidar do próprio corpo, né? A gente observa esses prejuízos, isso confere gravidade, a presença de sintomas psicóticos, que pode acontecer, mesmo na pessoa que não é psicótica, ela pode ter sintomas psicóticos, e isso confere uma gravidade maior, né? Pensamentos de morte ou tentativa de autoextermínio, isso pode acontecer e confere uma gravidade maior, tá? E é importante a gente observar as apresentações atípicas, né, em crianças, adolescentes, idosos, né? Às vezes o idoso, ele tem uma apresentação que mimetiza um quadro neurodegenerativo, né? Um quadro demencial. Então é importante a gente prestar atenção. Pronto. É, então é importante a gente observar isso, certo? As causas, né? Como eu disse, com o desenvolvimento assim da medicina moderna, várias causas foram atribuídas, né? Às vezes os humores, né? As bilis, as substâncias do corpo e tal, mas hoje a gente entende que é um quadro que ele é multifatorial, né? Ele envolve várias questões, principalmente psicossociais, né? A gente tem o componente biológico, né? O componente genético, às vezes hereditário. A gente nota essa presença em famílias, às vezes a família toda é deprimida, né? Mas o componente biopsicossocial, ele é muito importante. O psicossocial, ele é muito importante, né? Então, mais uma vez, é uma luta política, né? Quando a gente pensa em tratamento, né, de saúde mental, de uma maneira geral, a gente tem que envolver essa visão mais ampliada, né? Uma crítica que eu tenho muito ao Setembro Amarelo, por exemplo, é que muito se fala, né, na prevenção do autoextermínio, né, e tal, mas se a gente não olha para condições de saúde, condições sociais, acesso, saúde, educação, alimento, moradia, né, a gente fica de mão atada, né, porque a falta de acesso, a falta de cidadania é um fator importante, certo? Então, tem uma relação muito intrínseca entre os fatores biológicos e psicossociais, certo? Fatores ambientais também, né, gente? A gente está nessa beira dessa crise climática, beira não, né? Estamos no olho do furacão já, então isso faz muita diferença, né? O tratamento, né? Em medicina tem uma panaceia, e não é cannabis, né? Cannabis não é panaceia, cannabis tem as indicações, tem os cuidados, tem as contraindicações dela, mas uma panaceia que a gente tem são os exercícios físicos, né? É importante, importantíssimo. Muitas vezes a pessoa está deprimida, ela não consegue fazer as atividades dela, não consegue
ter energia para mobilizar e começar a fazer o exercício, e ela fica esperando melhorar para começar, né? Isso é importante da gente desmistificar para o paciente que a importância de manter uma atividade física, um exercício físico constante. É, às vezes a pessoa não dá conta nem de sair da cama, né? A gente vai começar um tratamento para isso. É importante a gente entender as dificuldades do paciente, mas é importante a gente colocar para o paciente o quão fundamental é o exercício físico, certo? A alimentação também entra num lugar muito importante, que às vezes a pessoa não come uma folha de alface, não toma um copo d'água, né? Vive de miojo. Isso, mais uma vez, muitas vezes é o que a pessoa consegue comprar, né? Consegue ter acesso. Então, é importante a gente lutar e lutar e lutar de novo, de novo, de novo. Sempre vai esbarrar nessa questão, né? Enfim, mas hábitos saudáveis de vida são imprescindíveis para o tratamento, certo? Quadros moderados e graves, a gente está indicado utilizar a medicação antidepressiva, certo? Então, a primeira linha de escolha são inibidores seletivos da recaptação de serotonina e os duais, tá? Então, eles são importantes no tratamento. Às vezes a pessoa chega para mim com um quadro moderado, às vezes um quadro até grave, dizendo assim, eu não quero tomar remédio, eu quero fazer o tratamento com a cannabis. Quadros depressivos, eu não oriento a fazer o tratamento em monoterapia com a cannabis, certo? Isso é importante, tá? Porque a resposta não vai ser tão boa e às vezes a gente perde uma janela importante, a pessoa continua com sintomas e vai tendo perdas ao longo da vida em função desses sintomas. Então, assim, é importante a gente entrar com os dois pés na porta quando trata-se de um quadro depressivo, certo? Então, principalmente um quadro depressivo moderado e grave, a gente precisa de ajudar a pessoa com a medicação também, né? Então, é importante orientar essa importância da medicação alopática mesmo nesse tratamento, certo? Quadros leves e leve em psiquiatria não é bom, é importante a gente observar isso, né? Que quadros leves em psiquiatria não é bom, o legal é não ter quadro, né? E às vezes pessoas que não fecham o critério não vão ter muita indicação de medicação antidepressiva, né? Tratar com medicação alopática. Então, a gente pode pensar no fitocannabinoide, certo? Mas é importantíssimo a gente lembrar o paciente que a gente precisa de psicoterapia e alteração no estilo de vida, né? Adoção de hábitos saudáveis de vida, certo? E, geralmente, a galera já chega com a polifarmácia importante, tá? É, As pessoas usam geralmente um medicamento para ansiedade, outro para depressão, outro para acordar, outro para dormir, outro para parar de comer, outro para prestar atenção, né? Então, assim, é importante a gente entender, fazer um uso racional das medicações, certo? Não sou contra a medicação, não, sabe? Eu gosto muito do tratamento com a cannabis, eu acredito muito no tratamento, mas eu não sou contra, né? Eu acho que não é fla-flu, né? Ou então Cruzeiro Atlético, né? Tipo assim, não é um ou é outro, não. Eu acho que a gente tem que ter um uso racional das substâncias, né? A gente tem que entender se a gente precisa, se não, e fazer o melhor uso possível daquilo, né? Então, a polifarmácia é frequente. E uma coisa que é importante é a tendência à cronificação, né? É muito frequente a pessoa ter o primeiro episódio e dali a pouco desenvolver o segundo, né? Principalmente se não tem tratamento. Mas tem um estudo muito famoso, né? Que é o STAR-D, que mostra que pessoas com depressão, né? Pegou um grupo lá e fez o tratamento adequado, mas só um terço remitiu. Remitiu voltou à funcionalidade anterior, né? Dois terços desses pacientes continuaram ou com sintomas, com apenas uma resposta, né? Por exemplo, saiu daquele quadro depressivo, mas não teve a remissão, os sintomas não sumiram, ficou alguma coisa residual ali, ou não responderam mesmo, sabe? Então, dois terços é muita gente, né? Então, é importante a gente falar disso com o paciente, inclusive para a gente
ter um planejamento terapêutico de manutenção do tratamento, né? Que é um tratamento longo, tá? E a baixa adesão terapêutica também é um problema, porque muitas vezes tem essa polifarmácia, o paciente fica de saco cheio, falando, não vou tomar mais nada, joga tudo pro alto, chuta o balde, deprime de novo, recai. Aí a gente tem que começar tudo de novo, e a cada recaída, a cada novo quadro ansioso, quadro depressivo, a gente tem uma resposta menor. Então é importante a gente tratar bem no começo, certo? E aí, a gente cai nessa questão da cannabis e depressão, certo? Aqui eu vou trazer mais uma perspectiva do uso adulto, aliás, do uso abusivo, né? Então, é muito aquela régua. É, os estudos, eu vejo, assim, com a minha prática clínica, né? Eu vejo que a gente não sabe o que que começou primeiro. Se foi o uso abusivo ou se foi o quadro depressivo, entendeu? A pessoa usou demais e deprimiu, ou ela já estava deprimida e fez um uso mais importante, começou um uso mais importante, entendeu? Então, assim, é importante a gente ter isso em mente, né? Que as coisas não são tão simples assim. A gente tem que ter noção dessa possibilidade também. Isso é um viés de interpretação, certo? Então, a gente tem que lembrar, né, que o THC ele tem um efeito euforizante numa dose, né, e pode ter um efeito depressivo também, né? A gente tem o transtorno por uso abusivo de cannabis, então é importante a gente lembrar disso, né? E pessoas diferentes reagem de maneiras diferentes. Algumas pessoas vão reagir com efeito euforizante numa dose e a outra pessoa não, né? Então, é importante a gente lembrar disso. E os diferentes quimiotipos, muitas vezes a pessoa tem uma história negativa, né, de um uso prejudicial, mas que com outro fitocannabinoide vai ficar jóia. Então, assim, é importante a gente pesquisar a história pessoal de uso da pessoa, os fitocannabinoides, se a gente tivesse acesso à composição da planta, seria bem mais fácil, né? Mas é difícil, então a gente tem que prestar atenção nisso. É, existe uma relação positiva entre o uso crônico e abusivo da cannabis com a depressão, mas, mais uma vez, a gente não sabe o que que veio primeiro, foi o ovo ou foi a galinha, né? O que que veio primeiro? Foi o uso abusivo, o uso de uma quantidade grande, geralmente de THC, né? Ou a apresentação do quadro depressivo, que às vezes é leve, difícil da gente pegar, né? Do paciente prestar atenção que está iniciando esse quadro, certo? Então, são os vieses dos estudos e da interpretação. A idade de início também tem um fator importante, certo? Então, geralmente, esses estudos que relacionam a apresentação do transtorno depressivo maior com o uso de cannabis, geralmente é um uso crônico, pesado, né? E a gente sabe que esse pesado varia de pessoa para pessoa, né? É, e a idade de início. Não é raro pessoas que tiveram um uso precoce ali no começo da adolescência, né, e fizeram um uso prolongado, né, que tem um uso crônico desde tenra idade, manifestarem sintomas depressivos. É assim, é todo mundo? Não é todo mundo, né? Principalmente porque é difícil a gente pegar todo mundo que usou, né? Então, assim, isso às vezes não aparece na história, a pessoa não aborda, né? Então, assim, tem um viés, né? Então, mas essa relação é observada, certo? E, mais uma vez, né? É uma relação complexa, a gente não sabe o que que veio primeiro, e tem os fatores ambientais aí também que podem ser fatores de confusão nessa interpretação, né? Então, é importante a gente prestar atenção. Aí, a gente vai relacionar agora o sistema endocannabinoide e o transtorno depressivo, certo? Então, a gente observa que há uma desregulação da função
do sistema endocannabinoide, né? Tanto de CB1 quanto de CB2, e da atividade dos nossos endocannabinoides em modelos animais e em estudos de líquor de humanos também, tá? Então, esses estudos mostram que o sistema endocannabinoide está envolvido, ou, se não na gênese, na perpetuação desses sintomas, certo? A gente precisa de mais estudo para entender melhor, para ter certeza disso, tá? Mas é um campo de estudo muito importante, né? Para se entender o funcionamento. Não tem jeito mais a gente ignorar o sistema endocannabinoide quando se trata, principalmente, de questões ligadas à psiquiatria, né? A gente vê que o sistema endocannabinoide, por estar, assim, muito presente no sistema nervoso central, tem uma função importante, né? Então, a gente observa, né, que quando em modelos animais o pessoal consegue retirar a expressão dos receptores CB1, o animal, independente de tudo, ele exibe um comportamento depressivo, né? Então, isso mostra a importância desse receptor na manifestação dos sintomas depressivos. E, assim, uma coisa bem interessante da gente ver, isso é estudo animal, né? Que o pessoal faz extirpa o CB1. Agora, o rimonabanto, ele foi uma coisa que aconteceu com os humanos, né? Que a gente consegue observar. O rimonabanto, ele é um antagonista de CB1, ou seja, ele faz a ação contrária da anandamida e do THC, né? Então, ele foi utilizado como inibidor de apetite, certo? Muito eficaz como inibidor de apetite, mas ele também trouxe sintomas depressivos para os pacientes que usaram, né, com pensamentos de morte, alteração cognitiva, de mobilidade. Então, ele teve que ser retirado do mercado, ó, vista a importância do receptor CB1, né, o que reforça a necessidade de estudos sobre. Aí, como eu disse anteriormente, o tratamento com monoterapia com os fitocannabinoides em quadros depressivos, principalmente quadros moderados e graves, quando há uma disfuncionalidade, há pensamentos de morte, né? Não é muito indicado, tá? Eu não faço, eu não recomendo. Tá? Alguns pacientes chegam com essa demanda, então eu explico, olha, amigo, não dá. Não dá porque a gente precisa de um tratamento mais completo, né? Não só modulando o sistema endocannabinoide, mas também com a salvaguarda da medicação alopática. Mas a gente pode sim utilizar a cannabis no tratamento da depressão, principalmente na questão de modulação de sintoma, né? Porque é muito comum, por exemplo, sintomas comórbidos de ansiedade, por exemplo, de ansiedade, de dor, né? Então, aí, ó, a gente pode usar o THC no tratamento da depressão, sim. Se tem um quadro de dor, por exemplo, se tem um quadro de insônia resistente, por exemplo, a gente pode utilizar, desde que com cuidado, né? Com responsabilidade. Então, assim, a gente tem uma modulação interessante de sintomas, né? E a gente consegue enxugar muito a polifarmácia, que é um fator de má adesão ao tratamento. Se a gente está ali com duas frentes de tratamento só, ao invés de quatro, cinco, seis, isso fica muito mais possível do paciente aderir, né? E a gente vê que o tratamento com a cannabis é um tratamento muito gentil com o corpo, né? Então, ameniza muito aquele tanto sintoma, tanto de efeito colateral que a gente tem quanto mais a gente adiciona mais medicação, né? Então, é importante a gente pensar nisso. E no tratamento das comorbidades, né? Que agravam muito o quadro, né? Então, eu vejo a adição da cannabis nesse sentido muito bem-vinda, né? Não como tratamento de principal, né?
mas ali como coadjuvante muito importante, né? O tratamento principal da depressão em quadros moderados a grave, em que há disfuncionalidade, em que a pessoa está num sofrimento muito importante, uma anedonia muito importante, principalmente, o tratamento farmacológico com medicações alopáticas, inibidores da recaptação de serotonina ou os duais, faz muita diferença na melhora do paciente. Então, a gente tem que pensar nisso, né? A gente não pode ser tão, vamos ser radical em outras coisas, né? A gente precisa de usar as moléculas com sabedoria, né? Então, eu acho bem-vindo a interação entre essas duas possibilidades, essas duas ferramentas, certo? E é interessante também a gente observar que algumas outras coisas são interessantes, né? Que nem só de fitocannabinoides vive o sistema endocannabinoide, né? A gente utilizar outras medicações que interagem com o sistema endocannabinoide são interessantes também. Por exemplo, o PEA, principalmente quando tem um quadro de dor importante, por exemplo, né? Ele tem uma ação anti-inflamatória, assim, fantástica. Então, ajuda muito a gente modular esses sintomas acessórios que conferem a gravidade para o quadro, né? E são fatores de piora. E também intervenções no estilo de vida. Para além dos fitocannabinoides, é essencial a gente lembrar das intervenções no estilo de vida, né? Os terpenos também fazem bastante diferença, né? Então, é bem interessante a gente observar esses aspectos. E tudo isso a gente nota que tem um suporte importante ao tônus do sistema endocannabinoide para ele voltar no funcionamento ideal dele, né? Que tá bagunçado aí quando a gente pensa no transtorno depressivo maior e em outras condições psiquiátricas também, tá? Então é isso que eu queria trazer para vocês. Estão aqui algumas das referências que eu usei, tá? E gostaria de agradecer, que vem obrigada em sânscrito, né? Que a gente lembra da Nanda Amida, né? E tal. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada, pelo espaço aqui, né? E se tiver alguma dúvida, pode me chamar que eu estou à disposição, tá bom? Espero que tenha sido de proveito para vocês. Um abraço. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre a cannabis sativa e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Tem um caso clínico lá no final bem interessante que a gente vai comentar e vai discutir um pouquinho sobre ele. E essa aqui só alguma das um mini bio, né? Um mini currículo. Eu fui formado na Federal do Mato Grosso do Sul em 2001. Fiz residência em psiquiatria por lá, mais tarde tirei o RQE em psiquiatria, depois o RQE em psiquiatria forense. Atualmente estou como vice-presidente da Associação Médica Brasileira de Endocannabinologia. E lembrando que endocannabinologia não é, no momento, nenhuma especialidade médica, nem uma área de atuação, é um campo de estudo, né, sobre o sistema endocannabinoide, esse sistema fisiológico que você já conhece, e o potencial terapêutico de sua modulação. Eu gosto muito de começar as aulas com essa frase do professor José Ribeiro do Vale, médico, psicofarmacologista, foi professor do nosso saudoso Elisaldo Carlini, também lá na Unifesp. Em 1952, ele já disse que nós estamos estudando a maconha que o homem usa. E isso é um erro. Nós temos que estudar o homem que usa maconha, né? Com essa visão, ao mesmo tempo, com viés humanista e, ao mesmo tempo, com viés de estudo da fisiologia, né? Lembrando que, nessa época, não se sabia que existia um sistema fisiológico endocannabinoide. Já sabia das propriedades terapêuticas da cannabis, da maconha, mas não sabia exatamente as substâncias que agiam e onde agiam no nosso corpo. E isso veio a acontecer, esse conhecimento sobre o sistema endocannabinoide, na verdade, um conhecimento em construção, mas se a gente pensar ali no final dos anos 80, a década de 90 principalmente, e depois, aí no começo dos anos 2000, muita coisa veio acontecendo nessa descoberta. E vez ou outra a gente ainda está descobrindo alguma outra coisa. Mas é importante lembrar que em 88, ali, o Dr. Alan Howard publicou o trabalho sobre a descoberta do receptor CB1, né, canabinoide do tipo 1,
Em 92 foi descoberto o primeiro endocannabinoide endógeno, a anandamida. Em 93, o receptor CB2. Em 95, o 2-AG, o 2-araquidoneilglicerol, um outro endocannabinoide. Em 97, ali as enzimas de degradação da anandamida, a FAH, e do 2-AG, a MAGGL. Em 99, foi descoberto os receptores de potencial transitório, os TRPs, né, e que mais tarde foi comprovado que eles também participam dentro do que a gente chama de sistema endocannabinoide expandido, esse sistema foi criado mais tarde. Em 2001, uma descoberta muito importante, que é a sinalização retrógrada desse sistema de sinalização intracelular, né, entre as células. E isso é bastante importante, que dá o papel de feedback negativo para diversos grupos de sinalização celular. Em 2004, foi proposta pela primeira vez uma síndrome de deficiência do tônus do sistema endocannabinoide, Dr. Ethan Russo, e ali ele fala que a fibromialgia, a enxaqueca, a migrânia, também conhecida, e o síndrome do intestino irritável estariam muito ligados a uma deficiência da sinalização do sistema endocannabinoide. Em 2005, é também descoberto que ali no núcleo celular, na membrana do núcleo celular, tem ali os PEPAs, esses tipos de receptores que também acabam sendo influenciados pelo sistema endocannabinoide. Em 2009, algumas proteínas que levam os endo e os fitocannabinoides dentro das células. Em 2012, se descobre receptor na membrana da mitocôndria, o que é bastante interessante, né? E em 2013, o Vicente de Marzo cunha o termo o endocannabinoidoma ou sistema endocannabinoide expandido, que aí o que faz parte dele? Os endocannabinoides, as enzimas de síntese e degradação, e os receptores canabinoides clássicos, CB1 e CB2, e outros que têm essa promiscuidade farmacológica de interagir com os endocannabinoides e com os fitocannabinoides também. E olha, e para dizer que a gente não está falando uma coisa que ainda é muito de vanguarda, que não está nos livros, não, né? Aqui na nona edição já de 2020, do Hangdale, a gente já aparece ali um capítulo específico sobre os canabinoides, mas não falando só sobre a questão do abuso da maconha, da cannabis, nada disso. Falando da farmacologia dos fitocannabinoides, dos endocannabinoides, das possibilidades terapêuticas desses fitocannabinoides, né? E, infelizmente, é um dos livros que são mais estudados nas faculdades de medicina, mas ainda sistematicamente não está sendo ensinado, mesmo nas aulas de farmacologia, sobre o sistema endocannabinoide. O Hangdale é um desses livros. Um outro livro também bastante conhecido, na sua 14ª edição, o Goodman Gilman, também já traz um capítulo, o capítulo 26, sobre canabinoides. É um outro livro também que é estudado nas faculdades de medicina, mas ainda não estão sendo ensinados sistematicamente nas faculdades. Infelizmente, nos livros de fisiologia, talvez o mais conhecido é o Guyton, ainda não tem um capítulo específico sobre os canabinoides, sobre o sistema endocannabinoide. E isso, assim, já passou da hora de ter, porque se a gente tem remédio nas farmácias que age no sistema endocannabinoide, isso deveria ter, no mínimo, estar sendo ensinado nas faculdades de medicina. E eu acredito que por conta de preconceito, muito mais do que um atraso de ciência, isso não está sendo ensinado ainda sistematicamente. Não faz sentido para mim. E vamos falar um pouquinho sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? É um transtorno relacionado ao neurodesenvolvimento, com uma prevalência de até 5% em crianças e adolescentes e de 2,5% em adultos. É um transtorno que causa muitos prejuízos, né, e vai afetar a vida da pessoa como um todo, é um caos. Né? Pode afetar academicamente, socialmente, emocionalmente, dadas as impulsividades, a dificuldade de gerar com as emoções, e acaba tendo um custo para a sociedade, para os serviços de saúde, de uma forma geral. E além de uma gama de sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade, a gente também vê com muita frequência comorbidades, ou seja, transtornos que acontecem em conjunto com o TDAH, e que também vão trazer prejuízos funcionais e psicossociais para essas pessoas. Falando um pouco do histórico do diagnóstico, né? A gente tem que pensar que diagnósticos em psiquiatria são diagnósticos constructos, que você não vai ter um agente etiológico ali, como em várias das outras doenças que a gente conhece aí na medicina. Então, um quadro parecido com o que a gente chama de TDAH foi descrito pela primeira vez por George Steele em 1902, em crianças inquietas, impulsivas e desatentas, com respostas afetivas intensas e problemas de conduta.
Até aquele momento não tinha um nome para isso. E também crianças que sobreviveram à pandemia de influenza em 1919, 1920, muitas delas desenvolveram problemas comportamentais, né? E que isso foi chamado de síndrome da lesão cerebral mínima. Crianças que tiveram a influenza, sobreviveram, mudaram o comportamento. A gente viu alguma dessas coisas acontecerem no Covid com adultos, primeiro a questão de memória, e muitos adultos fazendo ali fenótipos como consequência, muito parecidos com o TDAH, e muitos adultos que não tinham essa história de TDAH depois de Covid, começaram com essa história, que tiveram uma melhora, às vezes usando psicoestimulante, numa fase ali desse brain fog, vamos dizer assim. Alguns persistiram e outros melhoraram depois desse quadro. Nos anos 60, esta condição, lesão cerebral mínima, foi renomeada como disfunção cerebral mínima, né? E já no DSM-2 foi chamada de síndrome hipercinética da infância. No DSM-3 de 1980 começaram a chamar como transtorno de déficit de atenção. E já no DSM-4 por diante começou a chamar transtorno de atenção e hiperatividade. E pensando no DSM-5, né, que é esse manual estatístico americano da quinta edição de 2013, teve depois a revisão, mas os critérios diagnósticos para o TDAH, aqui importante pensar em idade de início antes dos 12 anos, no outro era antes de 6, 7 anos, salvo engano, mas agora é antes dos 12 anos, duração de ao menos 6 meses dos sintomas, crianças devem ter pelo menos 6 sintomas de desatenção e ou hiperatividade e impulsividade, enquanto adolescentes mais velhos e adultos devem ter ao menos 5 sintomas. Os sintomas severos devem estar presentes em 2 ou mais ambientes e interferirem no funcionamento do indivíduo. Então, não é essa história, o aluno, a criança é hiperativa na escola e na igreja tranquila. A coisa é global, a coisa é pervasiva, né? Os sintomas não ocorrem durante o curso de esquizofrenia ou outros episódios psicóticos e não são melhor explicados por outro transtorno mental, como a depressão. E aí, pensando em a lista de sintomas de desatenção, a gente tem ali alguns. Então, o sintoma A, muitas vezes não dá muita atenção a detalhes ou comete erros por descuido dos trabalhos escolares, no trabalho ou durante outras atividades. Frequentemente tem dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas, ou seja, na brincadeira mesmo. Muitas vezes parece não ouvir quando alguém fala diretamente com ele. Muitas vezes não segue as instruções e não termina os trabalhos escolares, as tarefas domésticas ou os deveres no local de trabalho. Frequentemente tem dificuldade de organizar tarefas e atividades. Frequentemente evita, não gosta ou reluta em se envolver em tarefas que exijam esforço mental sustentado. Muitas vezes perde coisas necessárias para tarefas ou atividades. Perde muito, né, as coisas. Frequentemente é distraído por estímulos estranhos ou pensamentos não relacionados para adolescentes e adultos. Frequentemente esquecido nas atividades diárias. Já os sintomas dentro do espectro de hiperatividade e impulsividade incluem frequente mexe ou bate as mãos ou os pés ou se contorce na cadeira, a pessoa não para quieta. Frequentemente abandona o assento em situações em que se espera permanecer sentado. Frequentemente corre ou sobe em situações onde isso é inapropriado. Frequentemente é capaz de brincar ou participar de atividades de lazer tranquilamente. Frequentemente em movimento, agindo como se fosse movido por um motor. Fala frequentemente excessiva. Frequentemente deixa escapar uma resposta antes que a pergunta seja concluída, né? A impulsividade. Frequentemente tem dificuldade em esperar a sua vez para as coisas. E frequentemente interrompe ou se intromete em conversa de outras pessoas, por exemplo. E os padrões de comorbidades psiquiátricas no TDAH são altamente heterogêneos e mudam substancialmente ao longo da vida. E o transtorno por uso de substâncias tem uma prevalência de até 45% em adultos com TDAH. E estudos longitudinais que acompanham a pessoa ao longo do tempo e cruzados mostram que o TDAH aumenta significativamente o risco de uso de substância, abuso e dependência em adolescentes e adultos, independentemente de outras comorbidades psiquiátricas. E aí a gente se faz uma pergunta:
Será que é por conta simplesmente da impulsividade dessas pessoas que levam a usar, abusar e ficar dependente? Ou não teria alguma coisa de uma busca de automedicação? É o primeiro questionamento que a gente começa a fazer aqui. A cannabis é a droga ilícita mais comumente utilizada entre indivíduos com TDAH. O risco aumentado do abuso de substâncias no TDAH é considerado por alguns como uma tentativa de automedicação, e que algumas vezes dá certo por um tempo, algumas vezes dá certo por bastante tempo e algumas vezes não dá certo. Pacientes com TDAH utilizam mais frequentemente substâncias que melhoram seu humor e sono, enquanto aqueles sem o transtorno utilizam para sentirem um barato. E aqui eu faço um adendo também. Conversando bastante com pacientes, com gente que estava muito com essa situação de automedicação, a gente percebe que muita gente com TDAH, principalmente adultos, acaba não sentindo um barato necessariamente quando fumam maconha. Eles sentem uma calma e muitas vezes acabam tendo uma tolerância maior com uma pessoa que faz uso diário também, mas que não tem TDAH. Então, a gente costuma brincar. Muitas vezes eu vejo alguma roda, alguém que fica muito tempo ali fumando um baseado e ela continua, os outros já pararam, já estão ali com a cabeça feita, a pessoa continua fumando. Eu já fico desconfiado que essa pessoa pode ter TDAH, porque me parece que essas pessoas elas têm uma tolerância maior. E a ideia delas de usar não é sentir o barato. Na verdade, muitas vezes é melhorar o humor, a impulsividade, essa hiperatividade que se tem. E o DEA, né, o Drug Enforcement Administration dos Estados Unidos, cadastrou 16,3 milhões de prescrições de metilfenidato, que é a Ritalina, isso em 2011, há 14 anos atrás, que é a medicação mais usada para TDAH, é o metilfenidato, a Ritalina. A medicina não está bem certa das causas do TDAH e de sua cura. Não existe uma possibilidade de cura, né? A pessoa ela vai levar isso ao longo da vida. As hipóteses mais prováveis sugerem uma combinação de fatores genéticos, epigenéticos, aquilo que acontece ali durante a formação do embrião, nutricionais, e aí inclui na gestação, na primeira infância, toxinas ambientais, a gente está carregado delas, e condições sociais também. O transtorno é primariamente tratado com medicamentos psicoativos, chamados psicoestimulantes, né? No caso, o mais conhecido é a metilfenidato, a lixdexanfetamina, cujo objetivo é aumentar os neurotransmissores dopamina e norepinefrina com um alto risco de abuso e dependência. Eles são anfetamínicos, essas duas medicações, né? Os efeitos colaterais dos psicoestimulantes podem incluir perda de apetite, lembrando que o lixdexanfetamina, essa anfetamina, além do TDAH, ele é utilizado para compulsão alimentar, porque ele faz perder realmente o apetite e pode ter uma indicação para isso. Então, a perda do apetite é um efeito colateral, mas pode até ser usado como algo terapêutico. A insônia é um efeito bastante comum colateral dessas medicações. Tics, pessoas que têm tics pioram, pessoas que não tinham tics motores, principalmente começam a ter tics. A sensação de estar alto ou chapado pode acontecer também com essas medicações, uma sensação de euforia. E, em alguns casos mais raros, mas pode acontecer episódios psicóticos, ouvir vozes, paranoia e alterações cardiovasculares, principalmente taquicardia e um aumento da pressão arterial. E a gente falar de cannabis em TDAH, como é que é essa relação, né? Sob o olhar da cultura popular e da cultura, assim, vamos dizer assim, até a priori, sem muita averiguação, parece contraprodutivo considerar a cannabis para o tratamento do déficit de atenção e hiperatividade. No entanto, uma revisão da literatura disponível sugere um quadro diferente que a gente deve considerar. Esse doutor simpático, doutor Leslie Greenspan, já falecido há alguns anos, ele é autor de 2 livros muito importantes na área, livros assim, precursores, quebradores de gelo. O primeiro foi Marijuana Reconsidered, de 1971. Ali ele começa a mostrar que a gente poderia estar bastante enganado sobre a proibição da maconha, que ela teria realmente efeitos terapêuticos. E ali ele começa a estudar mais a fundo isso. Em 1993, ele lança um segundo livro, Marijuana The Forbidden Medicine, o remédio proibido, e ali ele já conta dezenas de casos de sucesso que ele teve acompanhando pacientes que estavam usando maconha para uso terapêutico. E nesse livro ele conta uma história bastante interessante de um paciente de 25 anos, diagnosticado nesta idade, que com o uso de estimulantes tradicionais sentia muitos altos e baixos no seu humor, além de uma insônia também.
Foi prescrito cannabis medicinal para ele, obteve melhora significativa do quadro e sua vida acadêmica deslanchou. Esse paciente ele não continuou tomando os psicoestimulantes, ficou utilizando só cannabis e a coisa para ele andou bem. Estava sob supervisão médica, o que é importante. Enquanto uma compreensão conclusiva do TDAH e do sistema endocannabinoide é um trabalho que a gente sabe que está em progresso, cada dia tem notícias novas, né? Pesquisas recentes conduzidas em roedores sugerem que uma modulação baseada no sistema endocannabinoide dos neurotransmissores, essa modulação na dopamina, na norepinefrina, no GABA e no glutamato, podem estar envolvidos na redução dos sintomas. Logicamente, vocês sabem que a gente começa a fazer estudo em animais para depois passar para o ser humano, né? E pesquisadores de Bordeaux, na França, em 2009, sugeriram que o balanço entre a busca de novidades e a avaliação de segurança é um ponto-chave do comportamento adaptativo, e alterações nesse equilíbrio podem levar a transtornos psiquiátricos. A busca excessiva por novidades e um baixo controle dos impulsos são bem conhecidas características de pessoas com TDAH. No experimento conduzido em roedores, os pesquisadores descobriram que o sistema endocannabinoide influencia os níveis dos comportamentos impulsivos e de busca de novidade, e o balanço entre eles. Este balanço da busca de novidades desse controle é alcançado via receptor CB1, utilizando o glutamato, que a gente sabe que é um neurotransmissor excitatório, para a busca de novidade, e o GABA, um neurotransmissor inibitório, para controlar tal comportamento. Desse modo, a capacidade dual do sistema endocannabinoide em balancear para cima e para baixo, efeitos simultaneamente, podem representar uma nova abordagem para o tratamento de TDAH. Em um outro experimento conduzido em rato, isso em Roma, na Itália, em 2011, ecoou os resultados desse último estudo que a gente viu em Bordeaux, na França. A transmissão anormal de dopamina no corpo estriado, a parte do encéfalo que modula o sistema endocannabinoide, tem um papel central no TDAH. Os pesquisadores apontaram que o receptor CB1 é como um candidato ao desenvolvimento de novas moléculas para com ele interagir como forma de tratamento para o TDAH, e sugerem que estratégias terapêuticas voltadas para a participação do sistema endocannabinoide podem ser efetivas nesse transtorno. Pesquisadores em Melbourne, na Austrália, isso em 2012, um ano depois, induziram quimicamente sintomas de desatenção e hiperatividade em ratos. E após administraram canabidiol, 3 miligramas por quilo, e clozapina, um antipsicótico com uso off-label para sintomas de TDAH, em 2 grupos separados desses roedores. E depois mediram e compararam 3 sintomas: redução de comportamento de investigação, atenção de curta duração e hiperatividade. Os resultados demonstraram que tanto o canabidiol quanto a clozapina normalizaram o comportamento de exploração social, reduziram a hiperatividade, mas que não tiveram efeitos na melhora da qualidade da atenção. Esse é um estudo que foi publicado em 2008, na Alemanha, em Heidelberg, em um jovem de 28 anos com diagnóstico de TDAH. E é um caso bastante interessante. O nome do estudo é Fitness to Drive, ou seja, habilitado para dirigir in spite, assim, apesar ou por conta do THC. O que aconteceu com esse jovem? Ele foi pego pela polícia porque estava fumando enquanto estava dirigindo, não tinha feito nada de errado no trânsito, mas viram aquela fumaceira no carro dele, pararam ele, e ele disse: policiais, vocês podem não acreditar em mim, mas eu dirijo melhor depois que eu fumo. Eu tenho TDAH e isso acontece comigo e as pessoas não entendem isso. Deram a multa para ele e falaram: você vai ser estudado, nós vamos encaminhar você para uma universidade. Foi encaminhado para a universidade e ali pesquisadores descreveram ele na primeira consulta, né? Ele estava sem usar, pediram para ele não usar naquele dia. Sua atitude era insistente, querelante, ele expressava impaciência, batendo seus dedos sobre a mesa, constantemente mudava de posição, colocava os braços atrás da cabeça e empurrava a mesa sobre a sua frente. No segundo encontro, aí eles começaram a fazer para ele uma medicação, dronabinol, que é um THC sintético, que é vendido nos Estados Unidos desde 85, salvo engano, caríssimo, mas deram esse THC sintético para ele em dosagens prescritas pela equipe até 15 miligramas ao dia. Ele aparentava estar mais calmo, mas não sedado, e estava organizado e estava contido, tranquilo. E ele depois fizeram vários testes com ele, tanto ele sem usar nada, fumando ou usando dronabinol para ver se ele sai melhor, tanto nos testes de direção ali em ambiente controlado, como em testes psicométricos. E
depois de um tempo, os pesquisadores especularam que há evidência que o consumo de cannabis teve um impacto positivo na performance, no comportamento e estado mental desse sujeito. Eles passaram a dizer que pacientes que padecem de TDAH podem, em alguns casos, terem benefícios com o tratamento com cannabis, no que parece ser uma regulação de ativação para um nível que possa ser considerado ótimo para a performance daquele indivíduo. É um estudo de um caso, mas já nos chama atenção para a gente estudar mais. Esse é um estudo de 2014, nesse estudo observacional, com 30 pacientes com TDAH, isso na Alemanha também, que fumavam cannabis, né? Desses 30 pacientes, 8 pacientes continuaram a tomar estimulantes e combinaram com cannabis, e 22 pacientes desses 30 utilizaram apenas cannabis. Desses 30, todos os pacientes experimentaram uma melhora em uma variedade de sintomas com a cannabis, incluindo melhora na concentração e no sono, e redução da impulsividade. Em 5 casos, foi utilizado o tronabinol, que também foi eficaz. É um estudo aberto, isso não é um estudo duplo cego. Mas aqui mostra que desses 30 pacientes, pacientes que eram refratários, que adicionaram ali a cannabis, a maioria teve uma melhora, algo que chama a nossa atenção, já não é mais uma pessoa. São várias pessoas, 30, mas é um estudo aberto, então a gente tem que melhorar esses estudos cada vez mais. E essa, a doutora Ruth Cooper, uma psiquiatra e pesquisadora do Instituto Nacional de Saúde da Inglaterra, né, e ela fez o primeiro e único, até o momento, estudo duplo cego com canabinoides para TDAH em adultos. E foi publicado em 2017, né, e ali ela utilizou um spray oral, o Sativex, né, que é um extrato fitoterápico com proporções equivalentes de THC e CBD, em adultos com TDAH. Né? Cada sprayzinho que se dá é 2,7 miligramas de THC e 2,5 miligramas de CBD. O estudo durou quase um ano, foi um duplo cego, e 30 pacientes foram selecionados randomicamente para receberem um medicamento, 15 receberam o medicamento e 15 receberam o placebo. Os resultados foram surpreendentes em relação à melhora, principalmente em sintomas de hiperatividade e impulsividade no grupo que recebeu o medicamento, e com boa segurança e tolerabilidade. Teve uma pequena diferença estatística relacionada à questão da atenção e concentração, mas não pelo número de 30, não teve uma relevância estatística tão grande, porque talvez fosse um número pequeno. As dosagens médias que os pacientes utilizaram foram ali entre 13 e 12 miligramas de THC e CBD ao dia, né? O que não é considerado uma dosagem alta para uso terapêutico, é uma dosagem mediana. Até 7 miligramas por dia de THC é uma dosagem baixa, para algumas pessoas isso pode ser bastante, mas de uma modo geral, até 7 é a dosagem baixa, de 7 a 18 uma dosagem mediana e acima de 18 uma dosagem alta, para uso medicinal. Esse é um estudo um pouco mais recente, são 3 casos, relato de 3 casos de 2022, né, e um dos casos chamou bastante atenção de um paciente que realmente não tinha melhorado com psicoestimulante, ficava mal, tinha efeitos colaterais, ele acabou tendo uma melhora significativa. Mas é um estudo também, um relato de caso, o paciente sabia que estava usando cannabis, a gente não conta tanto. Esse é um estudo bem interessante, de 2023, feito pelo registro dos pacientes de uso medicinal de um programa de cannabis medicinal da Inglaterra, né? E é um estudo bem de mundo real, o que a gente tem pensado bastante quando se fala em estudos de cannabis, uma vez que no mundo real, se a gente vê alguma coisa acontecendo, se prova uma segurança, a gente pode partir para alguma coisa que seja um pouco mais refinada, né? Esse estudo propriamente analisou a questão da qualidade de vida relacionada à saúde, né, e os resultados de segurança em pacientes com transtorno de evidência e hiperatividade tratados com medicamentos à base de cannabis. Os desfechos foram identificados no registro médico do Reino Unido, né, e a gente viu que teve uma significância em alguma dessas melhoras. Vamos ver aqui alguma coisa? Então, 68 pacientes preencheram os critérios de inclusão, né, melhorias significativas foram identificadas na qualidade de vida desses pacientes, também foram identificados melhora na pontuação de ansiedade generalizada, né, e eventos adversos foram registrados por 16,18 participantes, do quais a maioria desses eventos foi moderada, e foi observada uma associação entre o tratamento com cannabis medicinal e melhorias na ansiedade, qualidade do sono e qualidade de vida em pacientes com TDAH. O tratamento foi bem tolerado aos 12 meses, né, e os resultados devem ser interpretados com cautela, pois o efeito causal não pode ser comprovado. Esses resultados, no entanto, fornecem um suporte adicional para avaliações futuras em ensaios clínicos randomizados.
Uma observação, os pacientes diminuíram ou retiraram outros medicamentos psicoestimulantes. A redução foi de 38,46% para o líquido dexanfetamina, né, que é o Venvance, 15% para o metilfenidato, que é a Ritalina, e 14,29%, que é a dexanfetamina, que aqui no Brasil não tem. Lembrando que o Atenta, né, a atomoxetina, ele não é considerado um psicoestimulante, né? Ele é um inibidor seletivo da recaptação de noradrenalina, então ele não tem esse potencial de causa dependência como os psicoestimulantes têm. E as dosagens médias diárias de canabidiol foi de 15 miligramas e de THC, aqui eu fiquei um pouco assustado, e não é 20,8, não, é 208,75 miligramas ao dia, nesse estudo de mundo real, que a gente tem que pontuar. E aqui um estudo de um paciente, né, que eu acompanhei, de 25 anos, quando me procurou, masculino, que tinha um histórico de uso de cannabis desde os 17 anos, 1 a 3 cigarros por dia, cigarros ali com média de 0,5 a 1 grama cada cigarro. Quando me procura, ele estava abstinente de cannabis já fazia um ano, e teve um diagnóstico inicial lá atrás, antes de me procurar, de transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico e uma suspeita de transtorno por uso de cannabis também, um transtorno de dependência. Quando ele chegou comigo, ele estava em uso de pregabalina 150 miligramas por noite, alprazolam 0,5 miligramas à noite por um ano. Procurou consulta, pois queria diminuir ou mesmo suspender as medicações. Essa foi a queixa principal dele. E aí eu falei, beleza, mas vamos fazer uma anamnese, vamos saber o seu histórico, né? E após uma anamnese minuciosa, junto com a mãe dele, foi feito o diagnóstico de TDAH e TAG, né? E aí ele conta que ele começa a usar cannabis com 17 anos para tentar um alívio de sintomas, ele sentiu um alívio e funcionou para ele até os 24 anos. Mas depois, cada vez que ele fumava, ele começava a ter crise de pânico. Primeira vez, ele fumou um cigarro inteiro e teve uma crise de pânico. A segunda vez, ele fumou metade do cigarro e teve uma crise de pânico. Uma terceira vez, ele deu uma pega e teve crise de pânico, e foi quando ele resolveu parar e procurou o médico há um ano atrás, né? E aí ele iniciou um óleo de cannabis rico em canabidiol, um full spectrum, fomos titulando a dosagem até 60 miligramas por dia de canabidiol e 3 miligramas por dia de THC, e foi iniciada a retirada gradual primeiro da pregabalina e depois do alprazolam, isso no primeiro mês da pregabalina, no segundo mês do alprazolam com sucesso, né? A nossa intenção aqui não é realmente fazer uma aula e dizer, não, vocês têm que fazer exatamente isso. Se é um caso de um paciente da semana ser acompanhado, então não é uma ideia de repetir exatamente esse mesmo protocolo para todo mundo, tá? E ele teve uma melhora da ansiedade sem queixas de efeitos colaterais e da atenção e do foco. E até o momento, ele é lutador de jiu-jitsu, ele não teve necessidade de tomar psicoestimulante. Por outro lado, eu acompanho muito paciente que toma psicoestimulante, que a gente associa um canabinoide para diminuir os efeitos colaterais do psicoestimulante e, ao mesmo tempo, ter um plus no efeito terapêutico do próprio psicoestimulante. Então, às vezes, o paciente toma o Ritalina, mas fica um pouco mais ansioso, perde do sono. Se a gente associa um canabidiol, por exemplo, um Fluspecto, ele dá uma diminuída nessa bola da ansiedade, consegue pegar no sono mais fácil à noite, não fica ali com o coração batendo rápido, não fica tão sem apetite. Para algumas pessoas ficar sem apetite não é muito legal. Então, você vê que a gente tem possibilidades aí. E assim, gente, atualmente a gente está conduzindo uma pesquisa aqui na UFPB, na Universidade Federal da Paraíba, né, com o uso do canabigerol, que é um agonista parcial mais fraco que o THC do receptor CB1, mas que tem outras ações farmacológicas bastante interessantes, como, por exemplo, um agonismo em alfa-2, receptor alfa-2, que pode ser bastante interessante pensando no transtorno de déficit de atenção, né, em adultos. Não, vamos começar essa pesquisa ainda, né, inclusive vamos precisar de voluntários para participar, né, e como recado geral para vocês levarem aí, ficarem como recordação para gravar, né, o que a gente chama de take home message, a mensagem que a gente vai levar para casa, né, que o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta o ser humano nas suas diversas etapas da vida. Então, a criança que é TDAH, ela vai virar um adulto. Tem muita coisa que acaba sendo modulado, mas a questão da desatenção continua muito forte. E a hiperatividade, que na infância tem um componente motor importante, na vida adulta acaba tendo um componente psicológico. É o que alguns chamam, talvez, de aceleração mental, mas a hiperatividade mental tem esse componente que atrapalha a vida da pessoa, né? Existe uma alta prevalência de consumo de cannabis em pacientes com TDAH, sendo que uma parte deles sente benefícios e outros podem apresentar tolerância e até efeitos colaterais. O uso associado de psicoestimulantes com canabinoides é uma estratégia útil, em muitos casos, para otimizar o efeito terapêutico,
e diminuir os efeitos colaterais dos primeiros, como a falta de apetite, a insônia e a irritabilidade, que são bastante comuns. Gente, aqui tem algumas referências bibliográficas. É uma aula que eu acabei, eu acho que acelerando um pouquinho, mas espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, vocês voltem um pouquinho, põe na velocidade 0,5 se tiver. Mas é isso, gente. Obrigado.